Então, boa noite, pessoal. Bom, sempre uma alegria, né? A gente está aqui dividindo um pouco dos estudos, né, com vocês. E a gente vai dar sequência, né, nessa parte do Consolador, onde a gente está falando do trabalho necessário para a iluminação, não é? Hoje eu estou aqui com problema na câmera, mas vou passar aqui os slides para vocês. Aí a gente complementa aqui. Não apareceu. Tá. Então, pessoal, no nosso encontro passado, né, a gente conversou a respeito do Evangelho, né, do trabalho em cima do Evangelho necessário para a nossa iluminação. E ficou vamos dizer, um tema bem discutido, né, tanto que a gente ficou em uma questão só no encontro inteiro, né. Então a gente vai passar agora já para a segunda questão dessa parte do trabalho, que é uma questão bem interessante, não é? E também a gente tem essas dúvidas, como é que eu vou dizer, essa vontade, né, de que com relação aos guias espirituais, né? Então essa questão feita para Emmanuel é se os guias espirituais, se eles têm uma parte ativa na tarefa da nossa iluminação pessoal, né? Ou seja, até que ponto os nossos guias, os nossos mentores, os nossos espíritos amigos, não é? Até que ponto eles nos auxiliam, nos coordenam, não é? Nos orientam dentro da nossa tarefa de iluminação pessoal. E Emmanuel, ele já explica essa situação, né? Dizendo que essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo, né? Então ele já está dizendo que os nossos guias não vão caminhar por nós, não é? Mas eles vão orientar, eles vão auxiliar. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados, mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Então, esse texto aqui tem muita coisa para a gente trabalhar, não é? Eu chamaria atenção para a questão, né, da comparação que Emmanuel faz de um professor, não é? Emmanuel, que vamos dizer, em encarnações passadas, ele passou por esse papel de professor, não é? E a gente sabe que se a gente chega em matéria de qualquer disciplina ou qualquer coisa que a gente vai ensinar para um aluno, se a gente resolver tudo e ele ficar só em estado pacífico recebendo, né, ele não vai fixar aquele conhecimento, né? Então a gente tem que orientar, a gente tem que, vamos dizer, ensinar as bases, não é?
e comentar a respeito das consequências, mas nunca caminhar pelo, vamos dizer, pelo tutelado, não é? Pelo aluno. E essa questão também, né, de que a gente não pode pensar que o nosso guia espiritual, o nosso espírito amigo, ele está, vamos dizer, como é que chama, com dedicação exclusiva conosco, né? Tá 24 horas por dia cuidando todos os nossos passos, não é? Eles não se encontram em estado beatífico, né? Eles têm mais atividades, mais deveres. Então, quanto menos a gente precisar desse apoio, melhor, não é? Quanto mais a gente conseguir caminhar por nossas pernas. Então, claro, a gente tem esse alento, não é? A gente recebe esse apoio, mas nunca a ponto de ferir o nosso livre-arbítrio, não é? Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E o livre-arbítrio, ele é somente nosso, não é? Não é ninguém mais que vai responder por nós. Tá bom? Então, queria saber se teria algum comentário a respeito dessa resposta de Mano. Eu queria fazer uma pergunta, Marco, para ti. Como é que a gente recebe essa ajuda dos guias? Como que ela chega para nós? De que forma? Olha, muitas vezes, não é? Em primeiro lugar, a gente tem que estar numa determinada sintonia, né, com o nosso guia espiritual. Porque se a gente estiver num estado, vamos dizer, que a gente está fazendo coisas por nossa conta e coisas erradas, e cada vez mais a gente acaba se afastando, né? A gente acaba rompendo um pouco essa sintonia, não é? Mas quando a gente está em sintonia, a gente recebe muitas vezes como forma de uma intuição, não é? Uma inspiração, né? Coisas que a gente já trabalhou em encontros anteriores, não é? Muitas vezes num sonho, não é? A gente acaba indo dormir com um problema que está vamos dizer, nos deixando bem preocupados, principalmente se a gente tem uma preparação, a gente faz uma prece, a gente solicita essa ajuda, não é? Muitas vezes pode vir também na forma de um sonho, não é? Mas tu poderia complementar também, Éder, com um pouco da tua experiência, né? Não, eu só assino embaixo. Tua resposta está muito clara, Marco. Muito clara mesmo, né? E eu ressaltaria a importância da prece. A prece, a meditação, esse momento de recolhimento, ele é fundamental, né, para manter essa sintonia, como tu fala, né? Porque eles estão sempre conosco, né? A questão é estritamente essa que tu falou, né? É sintonia, né? Então, tá perfeito. Assina embaixo, não tem nada que acrescentar. Muito obrigado aí. A Cris tinha levantado a mão e depois a Rafa. Eu tinha levantado a mão para falar exatamente nessa questão da intuição e da inspiração, né? E que a gente trabalhou isso numa outra segunda-feira às 8 horas, e ressaltar na questão de que isso não diminui o nosso trabalho, né? Que essas inspirações ou intuições, elas vêm, mas não para diminuir o nosso trabalho, sim para nos ajudar. Mas foi mais ou menos o que o Marco disse também da questão da sintonia. E outro aspecto que eu acredito que também entraria nisso é a questão dos filtros amorosos, né? Algumas vezes, por algum merecimento, né, algumas modificações acontecem para nos, como gatilhos para o melhoramento, né? Como mais uma chance para a gente se melhorar. Seria isso. Muito bem. Rafa? Eu tenho uma pergunta que seria na questão de como ocorre quando uma determinada pessoa,
ela possui uma patologia como depressão, e aí ela está sobre influência até espiritual, e como os guias, ou até por influência de uma pessoa terrena, como isso vai ocorrer, já que aquela pessoa às vezes vai precisar de um auxílio. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, mas também ela tem pensamentos suicidas, né? Então, como ocorreria isso, essa ajuda no mundo terreno? Quer responder aí, Marco? Eu posso começar e tu pode complementar, Éder, pode ser? Ok, pode ser. Rafa, eu acho que é bem interessante essa questão, e ela é muito bem ilustrada nas obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Quando ocorre, principalmente, questões relacionadas a suicídio, imagina assim, ó, que no plano espiritual eles têm como uma sirene de bombeiro daquelas, né? Quando acontece isso, soa o alarme lá e se reúne uma equipe, né, que vem apoiar o mentor espiritual, né, dessa pessoa, para auxiliar, principalmente nesses casos extremos, não é? Eu não estou lembrado bem da obra em particular, mas em mais de uma dessas obras do André Luiz acontece isso daí, não é? Que uma pessoa tá... Eu acho que até a Lucy comentou no último sábado, né, Lucy? Aquele caso lá eu não lembro do nome da mãezinha do menino que era aleijado, né? Que quando ela começou a ter ideias suicidas, veio a equipe espiritual ajudar, né? Então, a gente, por mais que a gente tenha que passar por essas aflições, né? Já dando um pequeno spoiler aí de quinta-feira, né? A gente tem que passar, né? Mas a gente nunca vai tá sozinho e desamparado, né? Principalmente em casos de depressão, ou que uma enfermidade dessas acaba tirando um pouco a nossa, vamos dizer, a nossa vontade até, né, de reagir nesse sentido, né? Mas eu não sei se era essa a tua questão, Rafael, ou se era como que atuava, mas eu acho que o Éder pode complementar também. Excelente pergunta, Rafa, essa tua, porque é um assunto recorrente e comum, né? Muitas pessoas, quando adoecem, quando tem uma doença mental, né, uma depressão, que às vezes leva até uma esquizofrenia, né? As pessoas ficam vulneráveis, né? E esse é um momento em que muitos falsos profetas, né, se utilizam para exercer um pseudo-poder, uma pseudo-ajuda, né? O que o Marco falou é muito importante, a gente saber que a gente não está sozinho, né? Isso é uma coisa fundamental, e também cuidar o tipo de ajuda que se busca, né? Toda pessoa que sofre de uma depressão, ou que passa por um problema de saúde mental, essa semana nós atendemos um caso no atendimento fraterno de esquizofrenia, né, que derivou para uma esquizofrenia vindo de um processo depressivo, enfim, da subjugação de muitos anos, né, e que culminou com uma esquizofrenia. Então, esse é um momento que a gente fica vulnerável ao plano espiritual inferior, aonde muitas vezes ele também pode ser fator causal. Então, acreditar a cura disso para uma pessoa, intervir um médium ou um pseudo-médium, é uma coisa muito delicada, né, e que a gente recomenda sempre enorme cautela, né? Ninguém tem o poder de salvar ninguém se a pessoa não queira, né? Mesmo que se prometa as coisas mais promissoras possíveis, né? Muito cuidado com isso. Então, a gente sempre recomenda o quê? O tratamento médico, né? Muito importante a pessoa estar sujeita à medicina, para que a medicação auxilie, né, a trazer para o ponto de equilíbrio e de permanência todas as terapias possíveis que a medicina pode oferecer, e conjugado a isso, sim, né, o estudo e o atendimento espiritual, com a fluidoterapia, né, o atendimento fraterno, que vai fazer o complemento
a ajuda que a pessoa pode ter. Mas o que a gente vê é muito comum, Rafa, as pessoas se entregarem em mãos, né, que não sabem lidar com isso e que às vezes acabam piorando o processo ou simplesmente empurrando tudo para o plano espiritual inferior. Como que se nós tivéssemos obsessores junto conosco, assim, o tempo todo. Às vezes nem tem obsessor. E os obsessores ficam pensando assim, meu Deus do céu, estão nos acreditando coisas que não são nossas, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Né? Por isso que a gente sempre fala em doutrina espírita com seriedade com o Cristo. Né? E isto nos leva sempre para o ponto de equilíbrio, né? E o de conjugar a ciência junto com esse tipo de problema que é muito comum. Né? A tua pergunta é de excelência, Rafa, porque traz à tona um assunto muito importante e corriqueiro e que chega muito para nós, a Casa Espírita, através da busca do atendimento fraterno, talvez seja o ponto mais comum dentro do atendimento fraterno, esse tipo de problema dessa natureza, e que a gente sempre tem muita cautela para poder orientar. Ficou alguma dúvida, Rafa? Não, foi muito bem esclarecido, eu agradeço pelas ótimas respostas. Perfeito. Marco. Só complementando, né, uma coisa que tu sempre comenta, né, que eu aprendi, é que, claro, há a obsessão também nesses casos, né, mas toda obsessão começa, né, pela auto-obsessão, né. Então, como nós temos esse poder de começar uma obsessão, não é? É nosso, está dentro do nosso trabalho também, né? A gente romper essas correntes, né? Perfeito, né? Começa conosco e termina conosco, né? Às vezes nós precisamos de ajuda para poder aceitar o tratamento, né? Mas sempre passa pela vontade, né? E uma coisa muito importante, Marco, assim, num caso de esquizofrenia, uma depressão muito profunda, né? Normalmente nós ficamos vulneráveis, né? Então é o momento de receber muito amparo, a família tem que ficar muito atenta, tem que ter muita ajuda familiar, de amigos, todos que puderem cercar essa pessoa doente, né? Para que não culmine num suicídio, que é muito comum. Né, seria o último passo que a pessoa dá. Então, toda ajuda familiar, de amigos, toda a fraternidade possível, né, quando a gente percebe que alguém está passando por um processo dessa monta, né? Mas o Marco lembrou muito bem. A janela aberta, ela deixa entrar ventos, às vezes, bem complicados. Então, a auto-obsessão, o cuidado conosco, né, com a nossa vigilância, ela é muito importante. Bom, eu vou trazer aqui o primeiro texto, né, que eu busquei foi logo do Livro dos Espíritos, não é? Falando a respeito dos espíritos protetores, não é? Essa parte a partir da questão 491 tem todas essas explicações, esse questionamento de Kardec a respeito dos nossos guias espirituais, não é? Que ele chama aqui de anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a primeira questão que ele faz nessa parte é qual é a missão do espírito protetor. Né? E os espíritos respondem que é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E uma questão que eu achei bem interessante para complementar é essa 501, onde se pergunta, né, que por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo, né? Ou seja, por que a gente muitas vezes não se dá conta, né, que a gente está recebendo essa assistência, não é? E os espíritos respondem que se nos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Ou seja, se a gente ficasse, vamos dizer, aguardando sempre o auxílio do nosso guia, não é? A gente não teria por que pensar por nós mesmos, não teria por que tomar decisões se ele faria tudo por nós, não é? E em não fazendo isso aí, a gente não progrediria, né?
Para que este possa adiantar-se, precisa da experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e de tempos librada, advertindo-o do perigo. Então, essa questão aqui eu achei bem interessante, né, para a gente complementar essa resposta de Emmanuel. O Zé quer falar? Zé, pode comentar. Eu achei muito interessante essa parte, porque ela vem ao encontro da questão da sintonia, né? Eu acredito que ele está, o nosso protetor, o nosso guia está sempre conectado conosco. Ele conectado conosco. Mas dependendo do nosso padrão vibratório, nós nos desconectamos dele. Ouvidos para ouvir. Ou seja, nós temos ouvidos, mas não escutamos. Porque a gente nós nos desconectamos do nosso guia. E muitas vezes, não que ele não esteja atento, acredito que ele esteja sempre atento conosco, nos protegendo, nos intuindo, mas nós nos desconectamos. O nosso padrão vibratório, numa questão eminentemente material, por exemplo, que nós não nos preocupamos com mais nada, aí não tem como nós ouvirmos aquilo que vem do outro lado. Acho que essa é a dificuldade que a gente tem. Temos ouvidos, mas não escutamos. Era isso. É uma impressão que eu tenho em relação a isso. Perfeito, Zé. Só antes de passar, Éder, eu só gostaria de comentar essa questão que o Zé falou, né? Nessa sequência aqui, a partir da questão 489, fala dos anjos guardiões, né? E a 495, Kardec pergunta se o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido, quando este é rebelde aos seus conselhos, né? E os espíritos respondem que ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis, e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente, e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Então é isso aí que tu comentaste, né? É a sintonia. Quando a gente rompe essa sintonia, a gente dificulta o trabalho dele, mas ele nunca nos abandona. Mas vai de uma ação positiva nossa, né? Ou seja, uma ação em direção a ele, né? Em pedindo ajuda, e assim ele retorna. Tá? Eu acho que essas questões aqui todas, elas complementam esse tema, né? Agora eu vou passar para o Éder ali, ele estava congelado ali, não sei se está me ouvindo ainda. A gente vai ter que emprestar o teu para ele, Luciano. Consegue ouvir agora, Marco? Agora sim. Tá, é que eu estou no computador e no celular ali, o celular deu tilt ali. Muito importante isso que tu falou e o que o Zé colocou, muito importante. E eu lembro, Marco, de um caso que nós atendemos, assim, estamos acompanhando, de uma família, né, que um dos membros da família, no caso a matriarca, né, ela descobriu uma doença grave, um câncer, né, e escondeu essa doença da família durante mais de um ano, né, e quando veio à tona, porque aí veio o problema, e não tinha como esconder mais, né, toda a família se mobilizou para dar toda a assistência possível, né, e gerar ali um processo de
cura, de atendimento e de carinho, enfim. E quando fomos visitar essa pessoa e queremos muito bem, enfim, né, ela ainda tinha dúvidas, né, de que será que Deus estaria ajudando ela? Será que os bons espíritos estariam assistindo, né? E aí nós levamos ela para ela dar as respostas, né? A partir do momento em que ela deixou a família descobrir, acompanhar, né? Tudo seguiu uma sequência lógica, né? O médico certo, na hora certa, a consulta foi conseguida, o plano aprovou, papapá, toda uma sequência lógica de acontecimentos positivos, né? E ela foi dando as respostas, né? E lá no final eu perguntei, né? Aonde que Deus se manifestou, né? Como que os bons espíritos atuaram, né? E aí ela concluiu, né? Realmente toda essa sucessão de casualidades positivas para que eu recebesse todo o atendimento necessário a partir do momento que eu não neguei mais, né? É a presença de Deus, é a presença dos bons espíritos. Então, tudo que tem que vir para nós, Marco, e talvez você vá falar isso na tua live de quinta, né? Que tem causa específica em nós mesmos, né? Não nos torna abandonados, né? Na maioria dos casos, o problema é que nós atrapalhamos, né? Ou negamos, né, a assistência espiritual, achando que a gente está abandonado, a gente não está abandonado, né? E, na verdade, é o plano espiritual atuando, trabalhando para montar uma forma de estruturar o atendimento em nós, através do médico, do enfermeiro, do amigo, do familiar, né, das formas mais variadas, para que ele se sinta totalmente amparado, né? Então, a gente tem que olhar também e notar essa presença dos bons espíritos nos auxiliando através das pessoas, dos acontecimentos, dos fatores que nos criam o bem-estar. Perfeito, Éder. É bem exemplificado mesmo. E tem mais um texto que eu gostaria de trazer nesse tema ainda, né, que é o texto número 100 do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Que ele é um texto a respeito de quando o Pedro foi libertado da prisão por seu anjo guardião, não é? E então ele comenta a respeito dos auxílios do invisível. E ele está em Atos, né, capítulo 12, versículo 10, e diz o seguinte: E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Tá? Eu gostaria de ler aqui o comentário de Emmanuel a respeito dessa passagem. E ele diz o seguinte: Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo, na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, eu acho que esse texto fecha com
com chave de ouro essa questão, não é? Até exemplificado por Pedro mesmo, né? Não sei se teria algum comentário mais. Então a gente pode passar para a próxima questão. E essa aqui também é uma outra questão que, vamos dizer, vai nos dar motivo também, vai nos incitar bastante discussão, não é? Que agora, essa próxima questão, né, a questão anterior é se nós temos auxílio dos nossos guias protetores, não é? Se eles nos ajudariam vamos dizer, a caminhar, não é? Se eles caminhariam por nós, nos pegariam no colo e caminhariam por nós, não é? E essa questão agora, ela já passa o bastão para Deus, não é? Se Deus concede o favor a que chamamos graça, não é? Então, Emmanuel, ele já começa respondendo assim de forma homérica, né? Ele diz assim: são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós um aluvião de graças, não é? Só o fato do nosso coração tá pulsando, de nós estarmos respirando, já é uma graça de Deus, não é? Então, já é meio, vamos dizer, óbvia essa questão, não é? Mas é claro, aqui ele entendeu, o que se perguntou é se existe um favorecimento por parte de Deus, não é? E esse favorecimento vem na forma de uma graça. Então ele diz o seguinte: o favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. A alma, aqui ou alhures, receberá sempre de acordo com o trabalho de edificação de si mesmo. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio. Poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só, e Deus o seu juiz supremo e eterno. Não é? Então, se a gente partir das primeiras questões do Livro dos Espíritos, não é? Que falam sobre as características da divindade, das características de Deus, e a gente lembrar que Deus é soberanamente justo e bom, não é? Que justiça que haveria de favorecer alguns pela graça e não favorecer a outros, não é? Sendo ele a extrema perfeição da justiça, não é? Então, a resposta, né, é não, a gente vai receber de acordo com o nosso trabalho de edificação, não é? Alguém gostaria de comentar essa resposta? Eu queria fazer um comentário, Marco, nesse sentido que a gente aprendeu no estudo minucioso de sábado de manhã, no nosso MEP, o que seria, né, a graça divina, né? E aprendemos lá que a graça divina ela não vem pela meritocracia, né? Mas vem pela nossa necessidade, né? Então, o plano espiritual sabe da nossa necessidade, que é o que o Emmanuel coloca ali no slide que eu estava mostrando ali agora, né? Sabe das nossas necessidades e atendem às nossas necessidades para que aconteça o nosso progresso. Então, quando a gente recebe uma graça, né, não é por merecimento, conforme a gente costuma dizer nas nossas preces, né? Ah, Senhor, me atende tal graça de acordo com o meu merecimento, né? Não é de acordo com o meu merecimento, é de acordo com a minha necessidade. Então, Deus sabe das nossas necessidades e não nos falta diante do que nós precisamos, né? E a graça vem de diversas formas, né?
se manifesta das formas mais variadas. Perfeito, Éder. E uma questão, né, complementando só isso que tu comentaste, né, muitas vezes o que a gente considera graça, não é porque a gente ainda não está preparado, não é, para espiar aquilo que a gente precisa espiar, não é? Claro que essa justiça infinita e essa bondade infinita sabe quando que a gente vai estar pronto, né, para poder enfrentar uma situação mais complicada, não é? Então, isso aí também eu acabei estudando para quinta-feira agora, não é? Que quando vem essa aflição, não é? Quando a gente enfrenta, é porque a gente realmente está preparado, não é? Mas, claro, a graça em si, não é? A graça relacionada a um favor, não é? Não, eu rezei mais, não é? Então eu vou receber mais graças de Deus. Aí não fecha, não é? O que acontece mesmo é o merecimento através do trabalho, não é? Lucy, pode comentar. Só para dar um exemplo aqui do livro Ação e Reação, onde relacionada com essa e qual outra pergunta. Esses guias espirituais, né, tem uma parte ativa e essa graça se chama, a graça é isso, né? Por exemplo, aqui no livro Ação e Reação tem os tutelados, que eles chamam os tutelados da Mansão Paz, que é os desencarnados que por ali fazem o planejamento e reencarnam. Daí tem os espíritos, né, encarregados ali, anjo da guarda e outros amigos, que ficam cuidando para ver se a pessoa está indo bem, se está indo de acordo com o planejamento. Então, pela graça de Deus, ainda tem os espíritos que cuidam. Então, e pela necessidade, então, recebe a graça de um benefício. Um exemplo só da Marina, que tem no livro Ação e Reação ali, que ela, depois de muitas encarnações em delito, veio ela, a filha surda-muda, que é um comprometimento dela também, o marido com lepra, também comprometimento, os três eram comprometidos ali, e ela estava um pouco doente e ela não estava conseguindo sustentar a filha e o marido, ela achava que se suicidando, ela daria conta que a filha iria para um orfanato e o marido ficava sem a preocupação dela e da filha. Daí, Silas foi avisado imediatamente lá que a Marina estava com um copo de veneno, que ia tomar o veneno. Daí eles vieram rapidamente, né? E ali ele disse para ela assim, ó, como podes, fazendo um passe magnético nela, que ela estava com o copo de veneno, né? Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Aí começou a fazer um passe nela, e ela largou o copo, quebrou o copo, e dormiu com aquele passe magnético, né, dormiu, e no outro dia ela, né, passou aquela ideia momentânea ali do suicídio. Então, é só para explicar e exemplificar a graça que veio, né, a ajuda que veio do plano espiritual ali, dos bons espíritos, no caso aqui o Silas, o André Luiz, estavam fazendo um trabalho, e mesmo assim, esse trabalho que nós, quando desencarnarmos, formos para algum lugar uma dessas colônias, nós vamos trabalhar em nosso benefício também, a gente vai ajudar os outros, como esse caso do Silas ali. Então, a gente é ajudado e depois a gente ajuda, também quando a gente está lá no mundo espiritual. É isso, Marco. Obrigado, Lucy. Mas eu gosto de pensar nesse caso, não é? Quando a gente entra na definição na definição da divindade, nas características de Deus, não é? E pegar o Zé aí, que é profissional do direito, não é? Imagina o que seria um juiz, não é?
perfeito, não é? Ou seja, não vai ter falta que não tenha que ser espiada, não é? Mas tudo dentro vamos dizer, de um planejamento em torno da capacidade daquela pessoa suportar, desse espírito suportar essa expiação, não é? Então, essa é a graça que nós temos de Deus, não é? São as leis divinas que, além de serem imutáveis, a gente tem elas agora todas psicografadas, escritas, a gente recebe por WhatsApp, a gente tem livros para ler, tem lives para assistir, não é? Se a gente não conseguiu interiorizar ainda no sentimento, a gente tá recebendo tudo isso de diversas formas, né? Cada vez mais para ver se a gente aprende de uma vez. Tá? Complementando aqui, então, com relação à graça de Deus, não é? Eu trago aqui, do Livro dos Espíritos, duas questões a respeito da lei do trabalho, não é? Então, só para a gente contextualizar a questão do trabalho, né, na obra da nossa iluminação. Então, Kardec pergunta se a necessidade do trabalho é lei da natureza. E os espíritos respondem que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. E por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Não é? Então, o trabalho ele é uma lei natural, né? E nós temos que a nossa natureza, né, no planeta, né, aqui mesmo diz, nós sentimos frio, nós sentimos fome, nós sentimos necessidade de lazer, a nossa necessidade sempre vai aumentando, não é? Em função de onde a gente já chegou, né? Poucos ficam, vamos dizer, satisfeitos e acomodados ao chegar num determinado ponto, né? A gente sempre quer mais. Então, o trabalho em si, ele nos ajuda no aperfeiçoamento da nossa inteligência, né? A gente sempre está procurando uma maneira de melhorar, não é? Para conseguir evoluir, seja financeiramente, seja moralmente mesmo, não é? Porque o próprio estudo, o que nós estamos fazendo aqui, né? Passando o tempo em busca de conhecimento, é trabalho também, não é? E é trabalho que a gente está fazendo para se melhorar, tá? Eu tenho aqui um último texto, tá, a respeito dessa parte ainda do trabalho, que ele está nesse livro Seguindo Juntos, que também é psicografia de Chico Xavier, e esse texto aqui especificamente é de Emmanuel, tá? E ele é denominado A Chave. E ele diz o seguinte: batei e abrir-se-vos-á. O ensinamento evangélico brilha soberano em qualquer situação e em qualquer tempo. Entretanto, sempre que a nossa solicitação reclame auxílio e oportunidade, é imperioso não esquecer a chave do esforço próprio. Não bastará simplesmente pedir, é necessário merecer. E em parte alguma surge o mérito sem árduo zelo na desincumbência dos deveres que a vida nos confere. Vejamos o livro da natureza, em que o trabalho e a realização constituem mensagens de cada dia. Sem o suor de quem semeia, a colheita não passaria de um sonho.
e sem os calos da mão de quem ara a gleba, a sementeira jamais surgiria vitoriosa. Sem o sacrifício da árvore que entesoura as bênçãos do sol, o campo não seria mais que terra seca. E sem a preocupação do artífice que desbasta a madeira bruta, a utilidade doméstica não nos socorreria à experiência comum. Tudo na vida é cooperação, interdependência, concessão recíproca e amparo mútuo para aqueles que a enobrecem, a fim de serem por ela própria enobrecidos. A fonte auxilia o solo ampara a semente, e a semente produz o bom grão, que mais tarde se transforma em sustento real da floresta, de que a fonte retira a proteção e a defesa. Não nos aventuremos a pedir sem dar de nós mesmos. A prece é, sem dúvida, a escada luminosa de intercâmbio entre a terra e o céu. Mas se os homens que insistem pelo favor dos anjos não se dispuserem à colaboração com eles na obra de regeneração e sublimação do mundo, a escada mística seria apenas um monumento erguido à viciação e à ociosidade. Batei e abrir-se-vos-á. Repitamos com o evangelho, mas não ouvidemos. Em todos os passos da peregrinação para o Cristo, a chave do serviço edificante, a única senha que nos assegurará, em espírito e verdade, o valor do merecimento justo, com a resposta do infinito amor e da eterna sabedoria em favor da nossa própria ascensão. Tá? Então, aqui, né, Emmanuel nos traz que a gente precisa também trabalhar, não é simplesmente pedir, não é? Então, a graça vem, mas a graça vem na forma de compensação, não é? Não na forma de um favorecimento a uns mais que a outros. Tá, pessoal? Então, assim eu termino a minha explanação aqui e temos aí mais uns minutinhos para comentar essa questão. Alguém tem algum comentário, algo para acrescentar, pessoal? Diz o ditado, Marco, que quem cala consente, né? Eu acho que está todo mundo consentindo aí. Então, acho que podemos ir encerrando aqui, né? E agora não tem tempo de começar uma outra questão. Tá bem, Marcão. Excelente o teu estudo, profundo e altamente esclarecedor, né? A gente vai estar daqui a pouco lembrando disso que tu está falando aí, né? Dessas questões, né? E esse livro, O Consolador, que nós estamos estudando, e está dentro da filosofia ainda, essa questão do trabalho, né? É matéria-prima para o dia a dia, é ferramenta de trabalho, de reflexão diária, constante e permanente, né? Então, só te agradecemos aí, né? E desejamos na quinta-feira aí uma excelente live para ti. A gente vai estar todo mundo com a torcida organizada, faixas, bandeirinha, balãozinho em casa aí, né? Vibrando contigo, com o coração e a mente conectados contigo aí para continuar aprendendo junto aí, tá bom? Muito obrigado, Marco. Tenha uma semana boa aí, com calma aí, tranquila, para quinta-feira a gente estar junto de novo aí, na tua live aí, a partir das 8 horas, tá bem? Então, pessoal, eu que agradeço.